Olá, hoje não vamos de rapidinha das notícias, mas vamos com outra, o que a gente pode chamar de editoria aqui no canal Visão Brasil, que é o que chamamos de curta contextura, que é uma análise mais contextual do que propriamente em cima da notícia. E o que a gente vai tratar hoje aqui, sempre de forma sintética, objetiva para você, é sobre a questão das mulheres. Dia 8 foi o Dia da Mulher, hoje já estamos no dia 11, 3 dias depois, mas o que nos interessa aqui não é necessariamente homenagear a mulher, ou as mulheres estão aí na sua luta, e recebem sempre de todos aqueles que são da esquerda o estímulo à sua luta, porque todo dia é dia delas. Não precisa de um dia específico, mas sim que todo dia seja o dia da mulher, das mulheres, de todas as modalidades e gêneros, de todo mundo, especificamente das mulheres historicamente sempre submetidas a uma situação social, econômica, ética na sociedade, que já sabemos e isso sempre está em debate. O que vamos mostrar hoje é um mapa interessantíssimo, que redunda na lógica sociopolítica do nosso país. Vamos então dar uma olhadinha nesse mapa e fazer os devidos comentários. Vamos lá. Aqui está o mapa em questão que foi dado pelo Brasil em Mapas e Luchalela. Temos aqui a diferença de salário entre mulheres e homens no Brasil. O que está marcado de rosa, quanto mais rosa, menor a diferença salarial entre mulheres e homens. Quanto mais tendente ao azul ou roxo, mais é acentuada a diferença de salários entre homens e mulheres. E aí vocês podem observar que, por exemplo, no Amapá há a menor diferença de 5,7% de diferença no salário de homem e mulher. Ou seja, a maior proximidade em termos de salários entre homens e mulheres, um indicador de mais igualdade. Está também o Amazonas com 8,6% em segundo lugar, o Acre com 8,9% em terceiro lugar, o Maranhão com 9,5% de diferença em quarto lugar. Em compensação, as maiores diferenças estarão pelo centro-oeste e pelo sul-sudeste, sendo que o Mato Grosso tem a maior diferença salarial entre homens e mulheres, de 30,5% de diferença. E aí nós vamos ver que, por exemplo, Goiás tem 28,5% de diferença, no Distrito Federal, melhor dizendo, 28,5% de diferença, em Goiás 28,1%, portanto a mesma coisa basicamente. No Mato Grosso do Sul 27,3%, no Paraná 25,2%, em Minas Gerais 23,1%, em São Paulo 24%. Nós vemos que, por exemplo, aqui no Nordeste, a Bahia está com 11,6%, Ceará com 11,7%, Rio Grande do Norte com 13,7%, Pernambuco com 13,4%, Alagoas com 13,4%, Sergipe com 9,9%. Aliás, Sergipe está entre aqueles que têm baixa diferença, portanto, junto a Amapá, Amazonas, Acre e Maranhão. Parabéns, Sergipe. Naturalmente que em termos técnicos, quando a gente faz estudos estatísticos dessa natureza, a gente tem as variações para mais, para menos, que é o delta dos resultados. Mas também a gente tem que, claro, em situações como essa, fazer o que a gente chama de análise multivariável. Por quê? Porque o resultado não representa somente um valor numérico de massa salarial, mas o porquê há essas diferenças e por que cada região representa tanta diferença. Então temos dois aspectos que precisam ser considerados. O primeiro é o aspecto socioeconômico em si mesmo, ou seja, há a probabilidade de que nas regiões mais pobres e mais carentes, como a do Norte, a do Nordeste, as oportunidades salariais estejam muito estreitas, ou seja, estejam muito próximas. De sorte que, ao se pagar salário, os homens e mulheres se aproximam. Quanto mais rica a região, maior a oportunidade de maiores salários, de cargos mais poupudos, e, portanto, os salários podem ser mais diferenciados. E aí implica no segundo grande aspecto, que aí é de natureza antropológica, social ou psicossocial, que é a oportunidade para as mulheres. Ou seja, aonde você tem mais pobreza ou onde você tem menores oportunidades de grandes salários diferenciadores, homens e mulheres disputam o mercado por igual. Mas naqueles lugares em que você tem grandes oportunidades de grandes salários, os homens tendem a sufragar as mulheres e colocá-las em salários mais baixos. E aí é que entra o aspecto interessante. Na região do agronegócio, onde está, por exemplo, o Mato Grosso, a diferença é brutal, de 30 e poucos por cento, ou seja, mulheres lá não têm oportunidade de ter ganhos salariais e provavelmente elas ficarão sempre em relação aos homens com ocupações menos remuneradas, o que indica uma certa posição desfavorável da mulher nesses lugares, onde predomina um pensamento concomitantemente
mais conservador. O mesmo vai se dar para o sul-sudeste, onde, naturalmente, temos uma região mais industrializada, também com um agronegócio muito popudo, e, concomitantemente, e isso está demonstrado até pela preferência política destas regiões, com um pensamento mais conservador em que as mulheres elas tenderão a ficar numa posição mais desfavorável, com os homens sendo mais bem assalariados. Isso mostra que nas regiões mais conservadoras, ou indica pelo menos que nas regiões mais conservadoras, onde há mais riqueza, portanto, as mulheres estão em desvantagem. E é justamente nessas regiões em que as mulheres tendem a simpatizar com o conservadorismo, por exemplo, do bolsonarismo, em que há mais bolsominhas. Nós vemos que é nestas regiões, por exemplo, no Paraná, a Michele Bolsonaro, que é evidentemente uma mulher que tem um pensamento bíblico subjugador das mulheres, seria eleita. E provavelmente será aquela que, se o Bolsonaro se candidatar e o PL a colocar como candidata a presidenta, ela vai obter uma grande aceitação de homens e principalmente de mulheres, reforçando o lado da submissão, que é este lado que ela propõe. Isto, pelo menos em termos da retórica, por ela ser uma crente, uma evangélica que atende aos princípios da Bíblia e, portanto, na Bíblia conservadora, há sempre a proposta de que a mulher seja submissa ao homem, vassala do homem, para não dizer serva do homem. Interessante este resultado. Portanto, nas regiões em que você precisa de mais luta pela sobrevivência, a discrepância entre homens e mulheres tende a desaparecer, porque não vigora o preconceito, o que vigora é a necessidade. E isto mostra que as regiões onde haveria mais atraso por causa da pobreza, pelo contrário, vemos mais avanços nas lutas das mulheres e no pensamento igualitário, porque não predomina luxos nem oportunidades de pensamentos vagabundos, mas a necessidade de lutar, de sobreviver, mostra que homens e mulheres estão em pé de igualdade. Por isso, como sempre, viva o Norte, viva o Nordeste de forma geral, e esperamos que o Sul-Sudeste consiga superar esta sombra, esta fantasia conservadora no sentido negativo em que se assentou por apreciar o bolsonarismo. Um abraço e até outra oportunidade.